Olá, Fênix, tudo bem com vocês? E vamos para as energias do signo de Touro. Vamos ver qual o portal também que vocês têm que se conectar, que vai ajudar. Vamos lá. Signo de Touro, qual é a mensagem que vem para o signo de Touro neste momento? Que mais? 5 de ouros invertido. Cinco de ouros vem invertido. Pajem de... Não, vem a carta da força, depois um pajem de copas. É assim. Talvez vocês não percebam, vocês ficam nessa situação, taurinos, numa situação assim, ai, tô com escassez de dinheiro, tô me sentindo abandonado, as coisas não acontecem pra mim. Mas perceba, ó, já 8 de copas, abandone esses tipos de pensamento. Busque, inclusive, validar, principalmente, as suas emoções, mas eu diria muito mais o seguinte, valide quem vocês são, taurinos. É como se fosse assim, como ele vem invertido, vocês podem ter a certeza, principalmente, de assim, mudanças positivas e progresso está vindo no seu caminho. Mas para isso, vocês ainda têm que continuar. A vida, na verdade, está trazendo a oportunidade de vocês terem cada vez mais coragem, de dominar, inclusive, a sua fé interna. A sua fé interna que está te colocando nesse posicionamento de não acreditar no próprio, não é no seu próprio poder. Como, por exemplo, é como se vocês se sentissem injustiçados sobre alguma coisa. Mas perceba, taurinos, não é a energia de vocês, mas esse pajem de copas vem falar principalmente para vocês assim. O que vocês estão realmente idealizando na vida de vocês? O que vocês realmente querem e que vocês... pode vir notícias que vai ajudar. Inclusive, eu vejo mais assim. Notícias que vai trazer a clareza, inclusive, para vocês saírem dessa energia de pensarem que a vida não está andando, essa dificuldade financeira, sabe? Vocês se sentindo frágeis para caminhar na sua própria jornada. Mas perceba, 8 de copas, cavaleiro de espadas e a imperatriz. Abandone esses tipos de pensamento de escassez financeira, de situações na materialidade ao qual vocês não consigam concretizar. É buscar realmente agir da busca do seu crescimento, da busca de onde você está colocando as mãos e sentir que as coisas irão acontecer, principalmente a prosperidade. Tem uma situação, inclusive aqui, de vocês cuidarem cada vez mais, inclusive da sua própria beleza, da forma como vocês se apresentam perante a vida. Isso vai trazer também essa situação de vocês se sentirem mais, sabe, com garra, com determinação para continuar seguindo o que vocês querem. E excesso de cobrança vai piorar ainda mais a situação. Quanto mais vocês se cobrarem, mais isso vai levar vocês a esse tipo de situação de se sentirem cada vez mais sem dinheiro, que as mudanças positivas não estão acontecendo na vida de vocês e que, em vez de vocês estarem ganhando, vocês estão perdendo. Pensem sobre isso. Vamos ver qual que é o portal que o signo de Touro, para clarificar e ajudar o signo de Touro se conectando nesta leitura. Vamos ver? Touro, a energia é o portal de perdão. Uau! É exatamente vocês deixarem para trás ressentimentos, mágoas, pesos emocionais que estejam impactando vocês. Sabe, permitir ser mais leve e aceitar algumas situações da forma que se apresentam para vocês também.
É permitir também que o passado fique para trás. Essa situação de escassez financeira não é, eu vou ficar no positivo e as coisas vão mudar. Não, é a forma pensamento que vocês têm que mudar aqui, de pegar as situações na vida. É interessante que assim, vocês estão com dificuldade financeira e ao mesmo tempo vocês sentem realmente que tem uma mudança positiva chegando para vocês, mas é aceitar as situações aceitar e compreender as situações que vêm acontecendo com vocês, para vocês ficarem cada vez mais leve. Inclusive, existindo uma questão de uma cura e de uma renovação para vocês também. Outra situação é a questão do perdão. Tá? Principalmente que esse 8 de copas aqui leva muita gente a pensar sobre isso. O perdão não é um presente não é um presente para outras pessoas, é um presente para você. De se perdoar às vezes não agir, às vezes não ter mais entusiasmo, às vezes de inclusive não estar compreendendo as coisas que estão acontecendo. Mas este portal te fala que é uma oportunidade de você recomeçar, de você poder olhar as relações que você tem com relação às pessoas, com relação, inclusive a relação que você tem com o dinheiro. É um ato, inclusive, na verdade, é uma situação que assim vai exigir de vocês cada vez mais coragem, mais determinação, mas isso traz um crescimento para vocês. Abre, inclusive, portas, pense sobre isso. Abre portas para conexões com outras pessoas, inclusive talvez vocês olhando pessoas mais novas que vocês e como lidam com estas situações. E isso trazendo para vocês mais essa vontade de continuar seguindo, mas com determinação, com força e com coragem, ok? Vamos ver o que é pro taurino, na verdade, ativar esta semana e validar. E qual vai ser o desafio? Primeiro, vamos pro positivo. E quase que saiu outra, a carta da Imperatriz, né? Que é exatamente a carta que está aqui. É validar cada vez mais a sua criatividade. De entender que vocês são um campo fértil para fazer aquilo que vocês querem. Qual vai ser o desafio? Vai ser esta daqui. O desafio para o signo de Touro. Vamos ver. Positivo da leitura. O Imperador. Nossa, ainda me sai Imperatriz. É saber que está nas suas mãos o poder de decidir, de sair dessas situações, de se sentirem com falta de dinheiro, com tudo mais. É olhar para a estrutura, inclusive, que você já tem, taurino. Qual a estrutura que você tem e o que o taurino precisa ter de iniciativa para ele expandir cada vez mais a vida dele, trazendo prosperidade. Qual é a estabilidade que você está procurando? Valide cada vez mais, principalmente a questão de você decidir o que é bom, o que é importante. Inclusive, até de repente se conectar cada vez mais com pessoas de Áries, Leão, Sagitário, para entender qual é esse impulso inicial e como eles agem perante quando tem uma necessidade de uma decisão, inclusive de entender como eles são líderes na vida dele. Vocês têm que ativar cada vez mais o seu poder de liderança e de iniciativa. O desafio, a roda da fortuna. É, na verdade, vocês entenderem e aceitarem algumas mudanças que a vida está trazendo para você. Às vezes, taurino, existem oportunidades que chegam para vocês, mas a inflexibilidade de não ser exatamente aquilo que vocês queiram na vida de vocês traz para vocês essa inflexibilidade, mas assim, a não aceitação de certas situações. Inclusive, se eu não me engano, teve alguma leitura de Touro que existia alguma questão de uma insatisfação porque não era exatamente aquilo que ele queria.
E aí essas oportunidades se vão e aí você acaba ficando cada vez mais inflexível. Então deixa a vida fluir. É dar os primeiros passos, a sua iniciativa, decidir aquilo que você quer e sendo flexível, principalmente por aquilo que você deseja. Ser flexível. Perceba, quanto mais eu entendo, não só da minha questão de ser mais forte, mais seguro naquilo que eu quero, eu entendo e respeito as etapas da vida, mas também aquelas mudanças que eu não estou aceitando, eu vou começar a aceitar, porque isso vai trazer para mim cada vez mais sendo uma pessoa mais bem-humorada, entendendo que a sorte está do meu lado. Validem isso para vocês. Ok, taurinos? Vamos lá. Clarifica para nós essa leitura, signo de touro, por favor, tarô. Touro, clarifica esta energia, touro. Carta da estrela, simplesmente a carta da estrela. Vamos lá, mais duas energias, signo de touro, rei de paus e as de paus. Quando vocês conseguirem entender que vocês são a estrela, inclusive a estrela mais brilhante do céu, taurinos, vocês começam a tirar essa energia e aceitar essas oportunidades. É aquela energia que nos fala sobre você renovar as suas próprias esperanças, renovar as suas energias, tendo serenidade, abraçando as oportunidades que a vida traz para você, mas principalmente decidindo o que você quer. Duas cartas que também falam sobre decisão, determinação, a ação. Só que e percebam uma situação, quando vocês começarem a mudar, ver que existem oportunidades, traz essa cura, vocês têm o poder de iniciativa e ação, e perceba um as de paus. Sabe aquela grande oportunidade de vocês terem um novo recomeço, que com esse pajem de copas vai trazer mais alegria, mais satisfação, mais contentamento para vocês, taurinos. Inclusive validando cada vez mais, sabe, de entenderem, taurinos, que vocês são geniais, que vocês conseguem principalmente ser contagiante, inclusive com a alegria, com a satisfação de vocês, que vocês são pessoas que o tempo todo estão se redescobrindo. Fundo do deck, 5 de ouros de novo. Percebe que tem uma instabilidade e também uma mudança chegando para vocês. E entender que essas situações está sendo uma lição para vocês terem uma nova perspectiva de vida, tá? É uma possibilidade de grande mudança. 9 de espadas e a carta da temperança. O que pede aqui, o que pede para vocês principalmente comece a olhar para as situações assim, em vez de ficar com turbulências mentais. Sabe, de ficar olhando só para aquilo que vocês perderam ou para aquelas escassez, principalmente a escassez financeira ou a escassez dentro da materialidade. Isso vai trazer cada vez mais angústia para vocês. Busquem essa questão da temperança, que é a calma, é a tranquilidade, é buscar equilibrar principalmente a questão das suas emoções. As coisas estão lentas, não estão acontecendo conforme vocês gostariam. Eu até entendo que não, mas o que acontece? Se cada vez mais vocês validarem essa situação de angústia, cada vez mais vocês vão para um extremo de desequilíbrio. E aí vocês se tornam cada vez mais ansiosos, inclusive procrastinando aquilo que vocês, sabe, postergando cada vez mais aquela cura, aquela decisão. Eu vejo assim, principalmente não abraçando as oportunidades que a vida está trazendo para vocês.
Tem uma escassez aqui, e pode até ser exatamente isso. O que o taurino tem que perdoar para ele abraçar as oportunidades que chega para ele como sendo uma cura, uma nova esperança. Inclusive a carta da estrela nos fala dessa esperança. Mas não é se agarrar a uma esperança, a esperança é até você se agarrar num fio de cabelo, taurino, e que ele te faça agir, te faça movimentar. Mas a ação é diferente de só ficar pensando, ok? Inclusive, colocar limites para situações, até mesmo para vocês. Coloque limite para vocês. Se a questão da escassez financeira, o que o taurino está fazendo? Ele está gastando demais? Ou, né? Faça essa reflexão. Às vezes vocês estão buscando mais... Enfim, vocês entenderam. Vamos lá, mais 3 energias. Touro, signo de touro. Cortar gastos, de repente. Cortar gastos, carta da morte. Carta da força de novo. Consegue entender que a vida tá até querendo trazer prosperidade financeira para vocês. Mas o problema é que às vezes vocês estão se levando para um lado mais extremista da situação. Extremista, às vezes desequilibrados. Então, busque também calma. Vocês estão se cobrando excessivamente sobre alguma coisa. E aí o que acontece? Te leva vocês, né? Cobrando-se demais, mas assim, às vezes, levando vocês a um certo tipo de impaciência, que em vez de vocês buscarem isso, olhar para esta situação, dentro da materialidade, o que eu posso transformar? O que eu posso, em vez de eu ser tão rígida e inflexível sobre algumas coisas, o que eu posso transformar para mudar isso? Que seja uma renovação para eu conseguir equilibrar-me emocionalmente, mas que isso me traga retorno daquilo que eu quero. E é um retorno que vai trazer para vocês cada vez mais inspiração. Posso falar assim, de vocês, mais um detalhe, cuidado com o que vocês pegam de energias, tá, taurinos? Cuidado com energias, talvez essa escassez sejam exatamente porque vocês estão abraçando energias externas e não focando por aquilo que é importante, focando na sua decisão e no seu crescimento financeiro, no seu crescimento em todos os sentidos. E aí o que acontece? Muitas vezes vocês acabam levando para um certo tipo de arrogância. Arrogância no sentido de falta de paciência, por dificuldade de abandonar situações. Fundo do deck. Cavaleiro de copas, rainha de ouro, 7 de copas. Quando vocês aprenderem principalmente a equilibrar as suas emoções. Olha, eu posso até falar de vocês precisando de banhos energéticos, reequilibrar os chakras ou de repente fazer um certo tipo de meditação perante a materialidade, vocês vão conseguir entender que vocês têm internamente um amor tão grande para doar para as pessoas, mas não se não carregue de outras pessoas isso para você, que pode estar impactando de vocês olharem as próprias oportunidades. Um exemplo, não está aqui, pode ser para algumas pessoas, às vezes dando importância demais para situações externas para ajudar outras pessoas e escolhe de fazer as melhores escolhas para vocês. Às vezes eu vejo aqui um taurino se iludindo com situações que acabam tirando o foco daquilo que eles já tomaram de decisão lá para trás. Ok, taurinos? Um beijo enorme e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.